Eu desejo, do fundo do meu coração, que a paz do Senhor seja com todos vocês. Irmãos, aleluia. Deus está neste lugar. Vocês creem nisso? Antes de você viver algo em Deus, você precisa que você declare isso. Antes de você viver a sua cura, você tem que declarar a sua cura. Antes de você viver o seu milagre em Deus, você tem que declarar esse milagre em Deus. Antes de você viver algo extraordinário, você tem que declarar isso com as suas palavras. Então a gente vai fazer isso agora. Queria que você fechasse seus olhos, ou da forma mais reverente, nós vamos declarar coisas extraordinárias para essa noite. O que você gostaria de viver hoje? Você gostaria de viver um milagre hoje? Você gostaria de viver uma cura? Você gostaria de experimentar uma palavra de Deus? Você quer receber uma resposta do Senhor? O que você deseja viver nessa noite? Declare isso agora. Declare: Senhor, esse é o desejo do meu coração. E eu declaro que eu vou viver o extraordinário hoje. Eu vou viver a cura hoje. Eu vou viver o milagre hoje. Eu vou ouvir a tua resposta nessa noite. Declare isso. Declare isso com fé. Não com arrogância, não com prepotência, mas com fé. A fé que Deus te deu. Declare isso. Senhor, em nome de Jesus, eu declaro que eu vou ver o extraordinário nessa noite. Eu vou viver os teus milagres nessa noite. Eu vou experimentar da tua presença nessa noite, Pai. E eu vou experimentar dos teus milagres aqui neste lugar. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Aleluia. Som. Pode me dar mãos um pouquinho de retorno aqui? Aleluia. Você pode abrir sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 3. Versículo 1. É uma passagem muito conhecida da palavra de Deus. Mas Deus tem coisas poderosas para falar conosco hoje. Atos capítulo 3. Quem achou, diga glória a Deus. Aleluia. Diz assim, a partir do versículo 2. Estava sendo carregado um homem coxo desde o ventre de sua mãe, o qual diariamente punham à porta do templo chamada Formosa para pedir esmola aos que entravam no templo. O qual, vendo Pedro e João entrando no templo, pediu uma esmola. E Pedro, fixando os olhos nele com João, disse: olha para nós. E ele estava atento, esperando receber alguma coisa deles. Então Pedro disse: eu não tenho prata e nem ouro, mas o que eu tenho, isto te dou. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, levanta-te e anda. E ele, tomando pela mão direita, o levantou, e imediatamente os seus pés e ossos do tornozelo receberam força. E saltando ele, se pôs em pé e andou, e entrou com eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus. E todo o povo o viu andando e louvando a Deus. Aleluia. Senhor, obrigado por essa palavra. Fala conosco poderosamente nessa noite. Usa esse servo, esse instrumento, para que o Senhor venha ministrar o coração de cada um que aqui está. E que o Senhor venha fazer uma obra maravilhosa neste lugar, como o Senhor fez no passado, faz hoje também.
O Senhor disse que o Senhor é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Cumpra as tuas promessas mais uma vez nessa noite, Pai. É o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, glória a Deus. Amém. Muito bom. Aleluia. O nome de Jesus. Existe um nome mais maravilhoso que o nome de Jesus? Não existe. Tem nomes muito bonitos. E existem nomes, às vezes, estranhos. No Brasil, então, é nome de todo tipo. E as culturas, elas, através dos séculos, elas foram formando diversos tipos de nomes para determinados tipos de pessoas. Às vezes nomes funcionam como títulos. Mas o nome de Jesus, aleluia. Ok. Tá, né? Mas o nome de Jesus é o nome que está sobre todo nome. A Bíblia vai dizer que não importa outro nome, a não ser o nome de Jesus, pelo qual sejamos salvos. O único nome que salva é o nome de Jesus. O único nome que cura é o nome de Jesus. O único nome que liberta é o nome de Jesus. O único nome que transforma qualquer circunstância é o nome de Jesus. Existe um texto, olha só. Vou pegar ele aqui. 1 João 3, 23. Se você quiser abrir na sua Bíblia. Olha isso. E este é o seu mandamento, que creiamos no nome de seu Filho, Jesus Cristo. Irmãos, crer no nome de Jesus é um mandamento de Deus. Por que que Deus ia deixar essa ordenança, esse mandamento para nós, essa obrigação, entre aspas? Porque a coisa mais importante que nós temos nessa vida é em crer no nome de Jesus. Porque você creu no nome de Jesus, você foi salvo e você está aqui nessa noite. Porque alguém creu no nome de Jesus, você foi alcançado pela palavra de Deus. Porque cremos no nome de Jesus é que as coisas acontecem. Se não há fé no nome de Jesus, não tem como acontecer nada. Mas se você crê no nome de Jesus, todas as coisas são possíveis. Nós lemos uma passagem que demonstra um pouco do poder do nome de Jesus. A verdade, irmãos, é que a igreja hoje, ela tem pouquíssima consciência do poder do nome de Jesus. Essa é uma triste verdade dos dias de hoje. E por que a igreja hoje em dia, ela não tem tanta consciência do poder de Jesus, do poder do nome de Jesus? Porque a igreja como um todo, eu não estou falando de uma denominação específica, mas a igreja como um todo, ela não conhece o poder que está por trás do nome de Jesus, que está na palavra de Deus. O povo hoje negligencia o conhecimento da palavra de Deus. E por causa disso acaba perdendo muito do que o nome de Jesus tem para oferecer.
Mas hoje Deus me trouxe aqui para falar um pouco do que você pode ter no nome de Jesus e o que o nome de Jesus pode fazer na tua vida e o que ele pode transformar na tua vida. Alguém pode dar glória a Deus? Vocês estão muito quietinhos. Não estou entendendo. Alguém está me entendendo aqui? Vocês estão acompanhando? O nome de Jesus, ele não é um talismã, não é um amuleto da sorte, não é um código, não é nada disso. O nome de Jesus, ele é a representação do próprio Jesus. Quando você faz algo em nome de Jesus, é como se Jesus estivesse fazendo. Uma vez um certo pregador, ele chegou para um advogado, e ele falou assim: fulano, você que estuda direito, você que sabe a respeito de procurações de direitos legais, quanto de poder legal tem o nome de Jesus? Aí disse: o tanto de poder que houver inferido por trás desse nome. E o que está inferido por trás do nome de Jesus? Tudo o que está na palavra de Deus confirma o poder de Jesus, do nome de Jesus. Tudo o que Jesus fez, tudo o que o Jesus disse, essa é a capacidade do nome de Jesus. E eu quero te lembrar um pouco do que Jesus fez. Jesus, em um dos seus primeiros milagres, na verdade, o seu primeiro milagre antes de começar o seu ministério, ele está num casamento. Naquele casamento, faltou vinho. E Jesus, ele, por um milagre extraordinário, transforma água em vinho. Esse poder vinha dele, o poder de Jesus, para transformar água em vinho. Isso parece uma coisa muito simples à primeira mão, mas é completamente extraordinário. Porque água e vinho não tem nada a ver um com o outro. Completamente nada a ver. A matéria foi transformada por causa do nome de Jesus. Só esse milagre é um dos milagres mais extraordinários da Bíblia. Até do ponto de vista científico. Os cientistas fizeram cálculos enormes lá e falaram que energias de bombas nucleares foram usadas naquele simples milagre. Transformar água em vinho. Algo que a ciência nunca vai alcançar, o nome de Jesus alcançou. Você tem noção disso? Vou te dar outro exemplo do que Jesus fez. Jesus, quando estava voltando do monte para orar e os seus discípulos estavam no barco, veio uma tempestade, algo extraordinário ali, e eles estavam a ponto de afundar. E eles então contemplam e olham para o meio da escuridão da noite e eles veem um homem andando sobre as águas. Esse homem era Jesus. Jesus andou sobre as águas. E pelo nome de Jesus, Pedro também andou. Pelo nome de Jesus, pães e peixes foram multiplicados. Pelo nome de Jesus, mortos ressuscitaram. Pelo nome de Jesus, doenças incuráveis foram curadas. Então tenha em mente, tudo que Jesus fez, o nome de Jesus também é capaz de fazer hoje. A gente é limitado pela nossa própria consciência. A gente é limitado pela nossa própria mente, pelo nosso próprio sentimento, pelas circunstâncias que vivemos. Mas, irmão, diversas pessoas, viveram o extraordinário de Deus. Por que você não pode viver também? Pessoas como eu e você, elas não eram mais especiais do que eu, do que você. Elas eram seres humanos comuns. E viveram o extraordinário de Deus. Por que eu e você não podemos viver? Tenha em mente algo. Se aquela pessoa viveu o extraordinário em Deus, eu também posso viver. Declare isso.
Se os homens e mulheres de Deus da Bíblia viveram um extraordinário, eu também posso viver. Ei, olha só. João 1:12. Já eu entro no texto. João 1, capítulo 12. Versículo 12, perdão. João 1, versículo 12. Mas a todos os quanto receberam, a eles deu o poder de se tornarem os filhos de Deus, a saber, aqueles que creem no seu. Quem crê no nome de Jesus, esse é realmente filho de Deus. A gente não tem aquele dito popular? Todos são filhos de Deus. Já ouviu isso? Nem todos são filhos de Deus. Sabe quem é filho de Deus? Quem crê no nome de Jesus. Quem crê no nome de Jesus, esse tem o poder de ser chamado filho de Deus. E os filhos de Deus têm privilégios, irmãos. Os filhos de Deus herdam tudo o que Deus tem para eles. Deus tem cura para os seus filhos. Deus tem libertação para os seus filhos. Deus tem transformação para os seus filhos. E tudo isso é direito nosso, porque somos filhos de Deus e cremos no nome de Jesus. Só que a gente tem um pensamento. Senhor, me cura. Não é assim que a gente ora? Senhor, me liberta. Jesus morreu 2000 anos atrás para que a cura e a libertação já fossem suas. Elas já são suas. Tudo que você tem que fazer é acessar elas pelo nome de Jesus. Quando um pai passa a vida inteira conquistando bens, terras, dinheiro e tudo mais, e ele tem um filho. O filho, o que ele precisa para herdar tudo isso? Ele precisa ser outra coisa senão ser filho? Eu vou conquistar muita coisa ao longo da minha vida, pela misericórdia de Deus e pelo dom de Deus. E vai chegar um dia que eu vou ter um filho. Quando esse filho nascer, ele não vai precisar fazer mais nada, ele só nasceu e é meu, e tudo que é meu é dele. Tudo que eu construir vai ser para ele. Você que é pai, tudo que você constrói é para o seu filho. É herança dele, é ele que vai continuar com tudo. Tudo o que Deus conquistou, ele deu a Cristo. E tudo o que Cristo conquistou, ele deu a nós. Cara, meu Deus. Você poderia dizer obrigado, Jesus? Obrigado, Jesus, pela cura. Diga isso. Obrigado, Jesus, pela libertação. Obrigado, Jesus, pelo perdão de pecados. Obrigado, Jesus, pelo teu Espírito Santo. Tudo isso que eu acabei de dizer é a herança dos filhos. A cura é a herança dos filhos. A libertação é a herança dos filhos. O perdão de pecados é a herança dos filhos. O Espírito Santo é a herança dos filhos. E tudo isso nós alcançamos pelo nome de Jesus. Tudo. Jesus diz: todo o poder me foi dado no céu e na terra. Todo o poder foi dado a Cristo. Logo, todo o poder foi dado ao seu nome. Tem um pastor que ele disse assim: as palavras ditas no nome de Jesus têm tanto poder como se estivessem saídas diretas da boca de Jesus. Vocês creem nisso? É importante que você creia que Jesus, ele ainda vive, ele está aqui hoje. E o seu poder não acabou. A cura, ele não, como foi dito no domingo, Deus não ficou pobre, irmão. Deus é rico, infinitamente poderoso, ele pode todas as coisas. E todas as coisas podem ser feitas por seu nome.
Agora, tem pessoa que diz assim, mas eu orei em nome de Jesus e não aconteceu. Né? Você mesmo já deve ter experimentado isso. Eu orei, falei o nome de Jesus e não aconteceu. Irmão, só com essa fala você demonstra que você não creu. Eu orei e não aconteceu. Você assumiu a tua descrença. Você assumiu uma realidade. Não aconteceu. Se Deus quisesse que acontecesse, teria acontecido. Se Deus quiser, Ele faz. Essa não é a atitude de um crente, irmão. Essa é uma atitude de uma pessoa que está esperando que as coisas aconteçam. Seu trabalho não é esperar, seu trabalho é crer. Seu trabalho não é ter esperança, é ter fé. A esperança espera, a fé recebe. Marcos 16, versículo 17. E estes sinais seguirão aos que? Irmão, Deus não tem... às vezes a gente olha para uma situação e a gente fala, meu Deus, por que Deus não fez isso? Por que Deus não fez aquilo? Irmão, não é Deus que é incapaz de fazer. Muitas vezes é você que é incapaz de crer. Deus é plenamente capaz de fazer qualquer coisa. Nada é impossível para Deus. Ou você acha que é? O Deus que criou tudo tem dificuldade em solucionar o teu problema. O Deus que criou todas as coisas, que sustenta todas as coisas, tem dificuldade de te curar. A tua doença é demais para o Deus que é rei de todo o universo. A tua doença é demais para Jesus Cristo, que ressuscitou pessoas da morte. O teu problema é demais para Ele? Não é. Nunca vai ser. Nunca foi. Nunca é. O problema é que a gente crê de menos. A gente crê pouco. Ou a gente não crê. Você é chamado nessa noite para crer. Tudo que você tem que fazer é crer. Você não tem que dar cambalhota, salto mortal, rezar Ave Maria. Você não tem que fazer nada disso. Você tem que crer. Crer somente. Se você crer, as coisas vão acontecer. Pelo nome de Jesus. Jesus, ele disse assim, tudo que vocês pedirem em meu nome, o meu Pai vai dar a vocês. Ele está falando, pode pedir, que é minha conta, eu pago. Pode pedir. Creia. O trabalho, o único trabalho que você tem é crer em Jesus. Crer em Cristo. Mas eu queria que Jesus descesse aqui na terra e me curasse. Jesus, ele usa pessoas que creem para abençoar outras pessoas que estão crendo. Jesus quer me usar hoje. Eu creio que Deus pode te curar, eu creio que Deus pode te libertar. Mas você também tem que crer. Uma fé chocando com a outra, meu irmão, é bomba nuclear. É poder de Deus. Não tem nada que fique diante disso. Não tem doença, não tem demônio, não tem situação, não tem nada. Estes sinais seguirão aos que creem. Em meu nome expulsarão os demônios. Irmão, não é por terço, não é por sal grosso, não é água benta. É no nome de Jesus que se expulsa os demônios. Em meu nome expulsarão demônios. Em meu nome falarão novas línguas. Chamando a sou caracei. Aleluia. Versículo 18. Pegarão em serpentes, e se eles beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano. E eles imporão as suas mãos sobre os enfermos, e eles serão curados. Aleluia. Essa é a fala de Jesus. Ele está garantindo. Meu querido, você vai impor a mão sobre alguém. Essa pessoa está doente. Em meu nome ela vai ser curada. Isso é uma garantia de Jesus. Não foi um político que prometeu. Não foi uma pessoa mortal que prometeu. Foi o próprio Jesus Cristo quem prometeu. E a promessa dele não falha.
Tudo pode falhar. Qual é o tamanho da sua dificuldade? O nome de Jesus é maior que ela. Qual é o tamanho do teu problema? O nome de Jesus é maior do que ele. Você acha mesmo que Deus se encarnou, morreu numa cruz e ressuscitou para que você não fosse curado? Você vai ser curado. Você acha mesmo? Jesus pode e Jesus vai. Chamando-se carabás. Nesse texto, Pedro e João, eles estão diante de uma situação que eles nunca tinham enfrentado antes. Ou será que você acredita que Pedro e João fizeram um curso de teologia de como curar um paralítico? Ou eles viram na internet passos de como curar? 3 passos infalíveis para curar paralíticos. Ou você acha que eles foram no chat GPT perguntando, quanto que eu tenho que fazer, quanto que eu tenho que orar para poder curar um paralítico? Às vezes a gente põe tanta dificuldade diante de uma situação, sem nem antes entrar nela. A gente já vê a situação de longe e a gente já fala, meu Deus, não tem como. Já pensou se fosse os crentes de hoje? Olhava o paralítico e ia ignorar ele. Não tem como, né? Eu sei, é porque não é meu ministério curar, sabe? Deus não me entregou, sabe? Aí é pro pastor, é pro homem de Deus lá. Eu vou seguir meu caminho, vou orar lá na Porta Formosa, vou tudo. Você acha que Pedro e João tinham mérito neles mesmos? Na própria justiça deles, na própria força deles para levantar um paralítico? Ninguém tem. Quem é o bichão que tem? Mas eles tinham algo. O que eles tinham? O nome de Jesus. E eles tinham plena consciência de que o nome de Jesus podia curar. Convicção, fé. O problema é que a maior parte de nós hoje não sabe o que tem. Você tem um nome que é sobre todo nome, mas você não sabe o poder que esse nome tem. Uma certa mulher, Spurgeon, foi visitar ela. Ela estava passando com muito problema de desnutrição, morando numa casa pobre, passando muita dificuldade. E aí ele conversando com essa mulher, e aí tinha um quadro na parede, emoldurado. E ele perguntou para ela, o que é esse quadro aí? Falou, eu não sei ler, sabe? Mas eu trabalhei quase meio século na casa de uma duquesa. E aí, antes dessa duquesa morrer e me mandar embora, ela me deixou esse quadro, ela me deixou esse papel aí, que está nesse quadro. E aí eu achei tão bonito aquele papel, achei tão bacana, que eu mandei emoldurar e colocar na parede. E aí ele falou, tá bom, eu posso ler o que tem nesse quadro? Pode. Ela foi lá e leu. Era uma herança da patroa dela, muito rica. Tinha deixado dinheiro no banco e tinha deixado uma casa para ela. O dinheiro estava rendendo no banco há anos e ela nem sabia. E ela tinha uma casa em algum lugar que ela não possuía. Sabe por quê? Porque ela achou bonito colocar aquele direito dela na parede, mas não usufruir dele. Às vezes a gente acha muito bonito. Olha, o paralítico foi curado, olha que bonito. Que lindo. Mas não, tá tudo bem, tá ali, eu tô aqui, segue minha vida. Mano, eu tenho certeza que você acha muito bonito o número 1 depois de 6 zeros. 1 milhão. Você acha muito bonito esse número, né? Mas você fica só olhando e falando, lá, tá lá. Beleza, ele aqui, eu aqui. Irmão, se você
tem direito a algo tão extraordinário quanto a sua cura, libertação e poder de Deus, por que você vai ficar só admirando de longe e não vai receber isso na sua vida? Em nome de Jesus, receba o que você tem de Deus hoje. Para de achar bonito na vida dos outros, viva isso na sua vida. Ai, que bonito. Ele foi curado, ele foi cheio do Espírito Santo, ele foi liberto. Mas e você? Deus é injusto? Deus não pode curar? Ou ele só cura os especiais? Ele cura você, que crê. Pedro e João provavelmente não tinha muito dinheiro na conta, eles admitiram isso. Mas eles falaram, isso não é requisito para curar ninguém, dinheiro não cura ninguém. Mas eles sabiam que curava. Ei, olha para nós. Você tem que olhar para alguém. Você tem que olhar para um homem de Deus. Os homens de Deus são aqueles que, pelo nome de Jesus, milagres acontecem, profecias se cumprem, o poder de Deus se manifesta. Esses são homens de Deus. E você não tem que ter medo de olhar para eles. Olha para eles mesmo. Porque eles são instrumento de Deus para abençoar a sua vida. Pela graça de Deus, eu sou instrumento de Deus hoje para abençoar a sua vida. Então pode olhar para mim. Pode olhar para mim. Você quer receber alguma coisa de Deus? É através de homens de Deus. Não é descendo do céu numa carruagem de fogo, não. Porque se descesse no céu numa carruagem de fogo, não tinha esforço nenhum seu. Você só ficava assim, sentado. Ah, chegou? Chegou. Atrasada, hein? Está atrasada essa carruagem hoje. Mas chegou, graças a Deus, minha cura. Não, meu filho. Você tem que ter fé nessa pessoa de carne e osso aqui, ó, que ela pode ser usada por Deus para te abençoar. Você tem que ter fé, meu filho. E aquele homem olhou para Pedro e João, esperou. Ele estava com expectativa, ele queria alguma coisa. Dinheiro não resolveu o problema dele a vida inteira. Ou resolveu? Se tivesse resolvido, ele não estava lá. Mendigando. E eu já estou encerrando. 5 minutos, está marcando aqui. É dito que ele era paralítico desde o nascimento. Cara, imagina você passar a vida inteira sem descobrir que tem direito à cura pelo nome de Jesus. Imagina só. Imagina se não tivesse homens de Deus para passar na vida daquele homem. Ele ia passar a vida inteira sem descobrir que ele podia ser curado. Graças a Deus que você foi posto no caminho de homens de Deus, para você receber o que Deus tem para você. Irmão, tudo é possível ao que crê. Tudo. A ciência talvez diria, é um problema genético. Bom, aconteceu algum defeito na sua gestação, nasceu sem os movimentos das pernas, infelizmente não há nada a ser feito. Tem aqui a cadeira de rodas que você pode usar pro resto da sua vida, e é isso aí. Lide com isso. Isso é o que o mundo diz, porque o mundo não pode fazer nada por você, irmão. O mundo e as circunstâncias falham constantemente, ou não? Todo dia o imposto é maior. Todo dia é uma surpresinha nova do governo, da sociedade, do mundo. Todo dia. Mas sabe o que não muda? Isso aqui, ó. A palavra de Deus não muda. Passarão céus e terra, mas a minha palavra não vai passar. Deus não muda.
Ou você acha que ele permitiria essa palavra se preservar mais de 2000 anos? Por outro motivo? Não, é para mostrar para a gente, ó, o que aconteceu aqui, acontece hoje. O que aconteceu naquele dia, para aquele paralítico, pode acontecer hoje e vai. Versículo 6 do capítulo 3 de Atos. E em nome de Jesus Cristo de Nazaré, levanta-te e anda. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, seja curado. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, seja liberto. Irmão, se tem fé dos dois lados, um comando basta e vai acontecer. Que é como se fosse Jesus dizendo, levanta-te e anda. Você acha que Jesus virar para um paralítico e ele dizer, levanta-te e anda, o paralítico não ia ser curado? Impossível. Impossível. Todas as vezes que Jesus chegou diante do doente, ele falou, seja curado, seja limpo, levanta e anda. Sempre aconteceu um milagre. Sempre, sempre, sempre. E em nome de Jesus, vai acontecer de novo. Quem crê nessa palavra? Aleluia. Você pode dizer isso mais forte? Eu creio. Aleluia. Fique de pé.